Olá, seja bem-vindo a Eixo X. Nesse vídeo faremos uma série de exercícios sobre potenciação. Se quiser baixar essa lista, ela tem um link na descrição do vídeo. Vamos lá! Pessoal, então a potenciação ela é uma operação que deriva da multiplicação, ok? Então esse número que está embaixo, número grande, a gente chama de base. O número que está em cima a gente chama de expoente, ou às vezes até potência, tá bom? E a potenciação nada mais é que multiplicar a base por ela mesma tantas vezes quanto aparecer no expoente, tá? Então, pelo amor de Deus, não vai fazer aqui a multiplicação da base pelo expoente, então 3 vezes 2, 6, portanto, como resultado da potenciação, tá? Não é isso. Então, a gente vai multiplicar a base, como eu comentei, tantas vezes quanto ela aparecer no expoente. Então, no caso 3 aparece 2 vezes no expoente. Então, 3 vezes 3, portanto, teremos 9 como resultado. Ok? Então, vamos aos exercícios, né? Essa bateria de exercícios, portanto, de potenciação. Então, 2 elevado à terceira, ou ainda também dizemos 2 elevado ao cubo, é a mesma coisa que multiplicar o número 2 por ele mesmo 3 vezes, tá bom? Então, 2 vezes 2 vai dar 4, 4 vezes 2, portanto, teremos 8 como resultado. 2 elevado à quarta, mesma coisa, só que agora a gente vai multiplicar o 2 por ele mesmo 4 vezes, ok? Então, 2 vezes 2 vai dar 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, fácil, fácil. Temos que tomar cuidado agora com os números que são negativos, ok? Então a gente tem aqui ó, um menos 2 entre parênteses elevado ao cubo. Sempre que a gente tiver um número negativo, né, entre parênteses e a potência lá de fora, a gente vai ter que considerar o sinal de menos para ser operado aqui na potenciação. Então vamos ver como é que fica. Ó. Então o menos 2 entre parênteses a gente vai multiplicar por ele mesmo, no caso aqui, 3 vezes, conforme a gente já aplicou nos exemplos acima, tá bom? Toma cuidado com os sinais. 2 vezes 2 vezes 2, a gente já sabe que vai dar 8. A gente já fez esse cálculo lá em cima. Agora, em relação aos sinais, regra de sinais, sinais iguais, portanto, vai dar positivo. Então, menos com menos vai dar mais. E agora, mais com menos na multiplicação, teremos, portanto, o menos 8. Ok? Mesmo procedimento para esse cara aqui embaixo. Ó. Então, menos 2 elevado à quarta. Então, você vai ter o menos 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Ok? Então, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. A gente já sabe que esse resultado dá 16. A gente calculou aqui em cima. Então, 16 aqui. E, regra de sinais, menos com menos vai dar mais com menos vai dar menos, e menos com menos, por fim, vai dar mais 16. Tá? Agora um macetezinho aqui. Quando você tiver um número negativo, ok, com, portanto, entre parênteses, né, como a gente já viu, e o expoente for ímpar, o resultado sempre será negativo, ok? Já quando você tiver a mesma situação, número negativo, entre parênteses, expoente par, sempre você terá como resultado um número positivo, ok? Esse é um macetezinho aí. Agora, nesse caso aqui do exercício 5, do item 5, menos 2 elevado ao cubo, muito cuidado, ele não está entre parênteses, então nesse caso, a potência serve somente para o 2. O sinal, ele fica de ladinho na hora de a gente operar, portanto, essa potenciação, tá? Então, menos fica de ladinho. E o 2 agora vai multiplicar por ele mesmo 3 vezes, conforme a gente viu acima, ok? Menos com mais vai dar menos, certo? Menos com mais vai dar menos, então prevalece o sinal negativo. As próximas vezes você nem precisa fazer regra de sinais, você simplesmente vai manter o sinal que está aqui na frente. Então 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2,
8, portanto, a gente vai ter menos 8. Professor, agora sim você explicou que quando o expoente é par, o número fica positivo. Pois é, mas nesse caso não tem o parênteses. Então, mesmo caso aqui de cima, sinal negativo na frente e o número 2 vai multiplicar por ele mesmo 4 vezes. Ok? Da mesma forma, não se preocupe com o sinal. A regra de sinais aqui sempre vai dar um número negativo. Então, prevalece o sinal negativo aqui da frente. 2 elevado à quarta, a gente já calculou lá em cima. Vale, portanto, 16. Ok? Todo número elevado a zero vai dar 1. Ok? Eu tenho aqui um vídeo que explica por que todo número elevado a zero vai dar 1. Vou deixar aqui no card, portanto, para você verificar, caso você queira se aprofundar, por que todo número elevado a zero vai dar 1, tá bom? E nesse caso aqui, ó, onde a gente tem, né, um parênteses e o menos 2, e tudo isso elevado a zero, qual situação a gente tem? Pensa, portanto, que tudo que está entre parênteses é um número, tá? Nesse caso, a gente vai ter 1 da mesma forma. O sinal não vai, portanto, entrar nessa regra de todo número elevado a zero vai dar 1. Seria diferente a situação se eu tivesse fora do parênteses, menos 2 elevado a zero. Nesse caso, olha só, o que eu tenho elevado a zero é somente o 2, tá bom? Então, prevalece o sinal negativo, como a gente viu nos itens 5 e 6, tá? Mas o resultado, né, 2 elevado a zero vai dar 1, o resultado seria, portanto, menos 1, tá bom? Ah, professor, pode elevar um número decimal a alguma potência? Sim, inclusive a zero. 1,3 elevado a zero, mesma coisa, vai dar 1, tá bom? 2,1 elevado à primeira potência. Então, todo número elevado à primeira é ele mesmo, tá? Então, 2,1 elevado à primeira será, portanto, 2,1. Ok? Agora, a gente vai começar a comentar sobre os expoentes negativos. Tá? Então, o expoente negativo, ele pede, portanto, para que você inverta, né, a posição do numerador pelo denominador do número. Tá? Mas, professor, esse 2 aqui, ele não é uma fração. Como assim denominador e numerador? Pois é, mas todo número inteiro eu posso, portanto, representá-lo em forma de fração. Então, 2 elevado a menos 3, ou 2 somente, eu posso representar em forma de fração se eu colocar o número 1 aqui embaixo, tá bom? E agora, para eu tornar esse expoente positivo, eu vou inverter a ordem aqui do numerador pelo denominador. Então, eu teria, portanto, né, meio, tá? Troquei aqui, inverti, portanto, o 2 pelo 1. E o 3, olha, acompanhou o 2 lá embaixo, tá bom? Agora, basta fazer, né, essa potência aqui, ó, 2 elevado à terceira. A gente já fez esse cálculo, vou aproveitar aqui. 2 à terceira vai dar 8. Então, a gente tem como resultado 1/8. Ok? E nesse caso aqui que a gente já tem uma fração, professor, como a gente falou, da mesma forma, se a gente tem um expoente negativo, eu posso inverter a posição do numerador pelo denominador e tornar esse expoente, portanto, positivo. Então, se eu inverter, se eu trocar de lugar o 1 pelo 2, eu vou ter 2 sobre 1. Tudo isso, né, percebe? Tudo isso é elevado à terceira, tá? Mas 2 sobre 1 é a mesma coisa que 2, né? Então, 2 à terceira, portanto, vai dar 8. A gente já fez esse cálculo aqui, tá bom? A gente continua, tem mais uma quantidadezinha aí de exercícios para a gente terminar, tá bom? Pessoal, continuando agora, da mesma forma que o exercício anterior, exercício 12, a gente tem uma outra fraçãozinha aqui, 3/4 elevado a menos 2, tá? Conforme a gente disse anteriormente, quando tivermos expoente negativo, a gente pode torná-lo positivo, invertendo, portanto, né, a posição do numerador e o denominador, tá bom? Nesse caso, então, teremos 4/3 elevado ao quadrado, tá bom? Temos uma propriedade na potenciação, onde, quando temos uma fração elevada a uma potência,
essa potência serve tanto para o número de cima quanto para o número de baixo, tá bom? Então a gente tem 4 ao quadrado que vai dar 16 e 3 ao quadrado que vai dar 9, portanto temos 16 nonos. Agora vamos fazer alguns exercícios de potência e potenciação com base 10, ok? Então 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é a mesma coisa que 10 vezes 10, portanto esse resultado vai dar 100, tá bom? 10 à terceira é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10, portanto, teremos o número 1000. Aqui vai um macete, tá? Sempre que você tiver a base 10 e uma potência, basta, portanto, você colocar o número 1, ok? E contar o número de zeros aqui igual à potência, tá? Portanto, 10 ao quadrado, tá? Então eu vou colocar o número 1 e vou colocar 2 zeros, portanto, para completar o resultado. 10 ao cubo, 10 à terceira. Então eu vou pegar aqui o número 1 como resultado e vou colocar 3 zerinhos aqui, já que a potência era 3. Vamos testar? 10 à quarta, tá? Então a gente vai colocar o número 1 como resultado e mais 4 zeros como resultado, tá? Então 10 à quarta é a mesma coisa que 10.000, tá bom? Então se eu pegar aqui, ó, 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 1000, multiplicando por 10 novamente, né, já que eu tenho 10 à quarta, eu vou ter 10.000 como resultado, ok? Agora, 10 elevado a menos 1. Então, recordando lá o exercício 11, né, a gente pode colocar esse 10 ou representar esse 10 como fração colocando o número 1 aqui embaixo, como denominador 1, e esse menos 1, portanto, né, vai fazer, ou pede, né, para que eu inverta o numerador pelo denominador. Então eu teria, portanto, um décimo, tá? Professor, mas não é potência 1? Pois é, se eu colocar potência 1, lembra que todo número elevado a 1 é ele mesmo, então 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 elevado a 10 a primeira, ou somente um décimo, tá bom? Se eu quiser representar esse número em forma decimal, tá? 1 sobre 10, 1 dividido por 10, eu vou ter, portanto, 0,1, ok? 10 elevado a menos 2, mesmo esquema. Então, eu vou colocar o número 1 aqui embaixo, tá bom? Vou inverter o numerador pelo denominador. Então, eu vou ter 1 sobre 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, quanto é? 1 sobre 100, ok? E da mesma forma, aqui vai um macete. Como representar esse número de forma decimal? É só escrever ele de trás para frente aqui embaixo, tá? Tá vendo? Então, o 100, escrevendo de trás para frente, eu vou ter assim, ó, 0,01, tá? E coloca a vírgula, né, atrás do primeiro zero. Então, 0,01, portanto, é a forma de escrever um centésimo, tá? Então, percebe aqui, né, um décimo, escrever o 10 de trás para frente, tá? Ok? E aí, a gente coloca a vírgula atrás do primeiro zero. 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa. Vamos lá, vou pular essa parte agora de 10 elevado à primeira. Tá? É a mesma coisa que 1 sobre 10 à terceira, ok? Ou ainda 1 sobre 1000, já que são 3 zeros, né? E escrevendo, portanto, 1000 ao contrário, eu tenho 3 zerinhos e o número 1. E a vírgula sempre vai atrás do primeiro zero, eu tenho, portanto, 0,001, ok? Já faço o último exercício, agora com enunciado, para a gente terminar nosso vídeo sobre potenciação. Pessoal, para finalizar nossa bateria aqui de exercícios sobre potenciação, vamos fazer um exercício com enunciado, tá bom? Então o exercício é o seguinte, ó, o folheto a seguir apresenta o tempo de decomposição de materiais usualmente jogados nos rios, nos lagos e no mar. Podemos afirmar que a razão mínima entre o tempo de decomposição em anos de uma lata de metal e de uma garrafa de vidro é de aproximadamente. Aí a gente tem as alternativas. Alternativa A, 10 elevado a menos 4. Alternativa B, 10 elevado a menos 1. Alternativa C, 10 elevado a 0, né, que a gente já sabe que isso aqui vai dar 1.
10 elevado à primeira, alternativa D, e 10 elevado ao quadrado, alternativa E. Bom, sempre que ele disser aqui, ó, razão, tá? A gente deve pensar numa divisão, na divisão do primeiro termo que ele comentar aqui no enunciado pelo segundo, tá? Então ele fala assim, a razão mínima de uma lata de metal e uma garrafa de vidro. Então o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai pegar a lata de metal, né? Vamos chamar de M, e vamos relacionar, vamos dividir, portanto, tá bom? Pela garrafa de vidro, tá? Que eu vou chamar aqui de V. Tá? É isso que ele quer, portanto, que a gente faça. Ok? Então vamos lá. Ó. Vamos procurar aqui a nossa garrafa, a nossa lata de metal, tá bom? Então, no enunciado, ela diz, portanto, que demora para se decompor em 100 anos. Uma latinha de metal demora, portanto, 100 anos, tá? Então, vamos colocar aqui 100 na parte de cima. E a garrafa de vidro, né? 1 milhão de anos, tá bom? Então, aqui embaixo, 3 zeros a gente tem 1000, né? Mais 3 zeros a gente vai ter 1 milhão. Então, a gente vai ter 100 dividido por 1 milhão. Então, a gente vai precisar mexer nesses valores para achar uma das alternativas que foi comentada aqui em cima, tá bom? Sempre que você tiver numa fração aqui, portanto, zeros aqui no final, então a gente pode cortar esses zeros, tá? Então, a gente pode cortar 0 com 0, um de cima e um de baixo, e a mesma coisa, tem mais um para cortar. Então a gente transforma essa fração inicial na fração, né, que tem o 1 como numerador, né, e a gente tem o 10.000 como denominador, tá bom? Beleza? Ainda não temos o resultado ali das alternativas, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Ó? Esse 10.000, a gente pode transformar ele numa base com expoente, tá? Da mesma forma que a gente viu nos exercícios anteriores, né? Onde eu mostrei para você que a gente tinha a potência, a gente pode mostrar aqui, no caso, o número com a expansão decimal, né? Contando os zeros, a gente pode fazer o caminho inverso, tá? Então, esse 10.000, a gente pode representar ele como uma base 10, certo? E contando os números de zeros aqui, ó, a gente tem, portanto, 4 zeros, então a gente tem 10 elevado à quarta, tá bom? E o número 1, né, como numerador, ele continua, portanto, tá bom? Vamos descer aqui a nossa resolução, ó, vamos descer, vou escrever de novo o MV, e eu não tenho ainda esse resultado, 1 sobre 10 elevado à quarta lá, nas nossas alternativas, tá? Então, percebe que eu tenho aqui um 10 elevado a menos 4, tá? Então, a gente vai fazer isso mesmo, ó. Vamos, mais uma vez, recorrer àquela questão de trocar o numerador pelo denominador, tá bom? Então, naquele caso anterior, a gente colocava, né, a gente tirava o expoente negativo, né? A nossa ideia era tirar o expoente negativo, só que agora a gente vai fazer o caminho inverso, então a gente vai inverter esse 1 pelo 10 elevado à quarta, né? Também invertendo o sinal do expoente, tá bom? Então, o 10 elevado a menos 4, ele será, portanto, ou melhor, 10 elevado à quarta, ele será, portanto, 10 elevado a menos 4, tá bom? Se você quiser já deixar um resultado aqui, já é válido, não precisa nem colocar esse número 1 como denominador, e aí a gente tem, portanto, a alternativa A como resposta. Espero que tenha gostado, e caso eu tenha atingido o meu objetivo, pediria a honra da sua inscrição. Dê um curtir, deixe seu comentário que responderei com prazer. Bons estudos e até o próximo vídeo!